As comissões de Educação e de Seguridade Social se reúnem na tarde de hoje para discutir a revalidação de diplomas de cursos superiores emitidos por universidades estrangeiras. O debate terá como base duas portarias dos Ministérios da Educação e da Saúde que tratam da revalidação dos diplomas do curso de Medicina. Eu converso agora com o deputado Eleusis Paiva, do Democratas de São Paulo, que é um dos autores do requerimento para a realização dessa audiência pública na tarde de hoje. Bom dia, deputado. Na sua opinião, há dois critérios de tratamento para os brasileiros formados no exterior atualmente? Como é que vai, Fabiana? Primeiro, é uma honra muito grande estar falando com você e os telespectadores da TV Câmara. E o que você colocou é verdadeiro. Infelizmente, nós não entendemos a maneira equivocada, tanto do Ministério da Saúde como da Educação, a lidar com a discussão de revalidação de diplomas de escolas de medicina. Por quê? Todos os profissionais formados fora do país, para revalidar esse diploma, eles submetem-se a uma prova dentro das universidades públicas federais. O que tenta o Ministério da Saúde e Educação? Resolver o problema de médicos formados em Cuba, unicamente de Cuba. Esses teriam o seu diploma revalidado apenas por uma avaliação curricular. Agora, deputado, qual seria a fórmula mais adequada e, levando em consideração o caso específico de Cuba, teria que ser feito um credenciamento também com cursos e instituições de ensino de outros países que têm qualidade reconhecida também? Olha, primeiramente é inaceitável nós estamos entendendo que nós vamos tratar discussão de revalidação de curso superior com uma visão político-partidária, né? Não dá para entender por que só exclusivamente de Cuba e por que exclusivamente da ELAN. Quer dizer, um médico formado pela Universidade Johns Hopkins, pela Harvard, pela Oxford, esse teria que ter o seu diploma, teria que sujeitar uma avaliação, o que é extremamente correto. E o formado por Cuba não, esse teria automaticamente seu diploma revalidado. Nós entendemos que daí tem que ser tratado, eu falo isso daí como professor universitário que sou, como médico, isso tem que ser tratado de maneira técnica. Nós temos que avaliar a capacitação, a competência do profissional de maneira técnica, e se ele for competente e capacitado, sem dúvida nenhuma nós deveríamos dar condições para ele estar praticando a medicina no Brasil. Caso contrário, nós vamos estar dando diploma e colocando em risco vidas. Isso que é o mais rápido, isso que é o mais perigoso. Quando nós estamos dando um diploma de médico a uma pessoa não capacitada, nós estamos colocando a população em risco. O que é muito importante para você saber, Fabiana, ontem eu fui entrevistado pela revista Exame, e falando com a jornalista, ela me deu um dado extremamente alarmante. Existe uma associação criada por brasileiros formados na ELAN. ELAN é uma escola de medicina de Havana, Cuba. Essa associação, me parece que quase 2.000 pessoas formadas em Cuba. E ele relata uma coisa, que eles têm prestado provas aqui no Brasil para tentar revalidar o diploma e 98% deles, quer dizer, a quase totalidade, não tem conseguido ser aprovado. O que claramente, para mim, demonstra uma insuficiência. Então nós não podemos correr o risco de colocar a nossa sociedade, a nossa população para ser atingidas por pessoas que não estão preparadas e não estão adequadas para exercer a sua profissão, no caso a medicina. Agora, deputado, então são duas questões. Ou se oferece o mesmo tratamento que o governo está oferecendo aos egressos da ELAN, ou seja, uma revalidação automática no caso de o curso ser reconhecido pelo governo, e isso não valeria apenas para a medicina, ou, na opinião do senhor, deve ser continuado o exame caso a caso, a revalidação do diploma deve ser continuar sendo feita pelas universidades brasileiras, ou uma terceira via ainda, deve ser feita uma prova pelo formado em medicina em todos os outros cursos para o exercício da profissão no Brasil? Qual, na opinião do senhor, é a melhor forma para resolver a questão da revalidação de diplomas emitidos no exterior? Olha, eu repasso a pergunta para você. Eu gostaria de saber de você, do telespectador que está me ouvindo, se ele se sentiria à vontade de estar sendo atendida dentro de um pronto-socorro, numa unidade de terapia intensiva, por um profissional que não foi avaliado a sua competência, né, de estar exercendo uma profissão. Eu não tenho a mínima dúvida que avaliações, elas não são feitas nem para reprovar, nem para aprovar. Quando se faz uma avaliação, é para julgar a capacidade que a pessoa tem. E eu
não acredito que nós possamos abrir uma discussão ideológica, abrir mão de avaliarmos profissionais formados em outros países, como sempre foi feito na história do nosso país. Eu acredito que isso é o que a sociedade entende que é o melhor para ela, não só pensando como médico e não só pensando como professor universitário. Bom, obrigada, deputada Eleusis Paiva, do Democratas de São Paulo, pela participação no Por Dentro da Câmara, e eu espero que o senhor consiga as respostas para essas dúvidas logo mais na audiência hoje à tarde. Obrigado, Fabiana.